um excelente dia para você. Estamos ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. E bom demais, começando aqui uma terça-feira de sol, graças a Deus, apesar do frio, apesar da gente estar no inverno e de ser difícil levantar da cama, né, gente? Porque aquele friozinho, a hora que eu levanto assim entre 5 e meia. Quando está no inverno, eu levanto 10 para as 6, sabe? Porque eu dou uma enroladinha, porque é muito frio. Mas é bom demais poder estar aqui juntinho com você, falando de qualidade de vida, falando sobre melhorias para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Hoje a gente vai falar sobre a vida com significado. A gente vai falar sobre a importância das coisas que a gente realiza, da importância do significado que a gente vai colocando nas situações da nossa vida. Para que a gente não chegue aí na maturidade, para que a gente não chegue, de repente, aos nossos 50, 60, 70 anos, olhe para trás e pense assim, o que eu fiz realmente que teve valor? O que realmente passou pela minha vida que houve um significado para mim, para as pessoas que estão à minha volta, para a sociedade que me cerca? Então é importante isso, que a gente tenha uma vida realmente com um significado que não seja voltado para as coisas materiais, que às vezes a gente fica tão ligado nessa coisa de, não, preciso comprar minha casa própria, preciso comprar o meu carro, preciso terminar minha faculdade. Isso tudo é ligado também ao capitalismo, né? Essa coisa de ter. Então a gente precisa ser para que a nossa vida realmente signifique algo quando a gente chegar na nossa maturidade e a gente olhe para trás e pense que valeu a pena. Então, hoje, no quadro de Bem com a Idade, a gente vai falar sobre esse tema aqui com o Heraldo Bittencourt. E também, no quadro Minha Vida, a gente conversa hoje com a Larissa Viana, que vai contar um pouquinho da história, da carreira, que está só começando, que a Larissa é bem novinha. Quantos anos você tem, Larissa? 19, Larissa bem novinha, cantou na abertura da Jornada Mundial da Juventude, participou também do maior prêmio da Igreja Católica de música. A gente até falou sobre isso aqui no programa, no evento, que tem quase um mês já, né? Aproximadamente um mês. A gente falou aqui no programa e agora ela vem aqui conversar um pouquinho com a gente. Na verdade, eu entrevistei lá no início do Saber Viver, num dos primeiros programas, em 2012, e agora ela está de volta aqui com a gente, falando um pouquinho mais do quadro Minha Vida. E eu também recebo a nutricionista Luana, que vai conversar hoje com a gente, vai falar sobre alimentos propícios para o inverno, porque às vezes a gente chega no inverno e começa a comer aí coisas muito calóricas, e a coisa não fica legal para o verão, né? Então, a gente precisa ter cuidados com a nossa alimentação nessa época do ano, para que a gente consiga ser saudável o ano todo, não é verdade? Agora a gente vai para um rápido comercial, rapidinho, que hoje tem muita coisa boa aqui no programa, e já já a gente volta. Não sai daí, não. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão.
Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipri criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipri, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, via Tech Cable. E para a gente entrar nesse clima, antes de eu chamar a minha convidada, eu queria que você que está em casa ficasse ligadinho aí num vídeo bem bacana que a gente vai colocar. Tá no ponto aí, Michel, para a gente colocar? Então vamos colocar aqui para você conferir um pouquinho da voz de Larissa Viana e já já a gente volta. Hurting, baby, I'm broken down. I need you loving, loving, I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging, I'm on my knees, yeah. I don't wanna be needing your love, I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away. Ooh, baby, cause I really don't care where you are, I just wanna be there where you are. And I gotta get one little taste. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me? I'm right here, cause I need little love, a little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me? My broken pieces, you pick them up. Don't leave me hanging, hanging, come give me some. When I'm without you, so insecure. You are the one thing I'm living for, yeah. I don't wanna be needing your love, I just wanna be deep in your love. And it's getting me when you're away. Ooh, baby, cause I really don't care where you are, I just wanna be there where you are. And I gotta get one little taste. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me? I'm right here, cause I need little love, a little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me? I want that red velvet, I want the sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're harder than that Southern California Bay. I don't wanna play no games, I don't gotta be afraid. No give it all that shot shit, no makeup on, that's my sugar. Yes please, won't you come and put it down on me? I'm right here, cause I need little love, a little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me?
Bacana, né, gente? Conferimos aí um pouquinho da voz da Larissa Viana na TV Cifras. Esse vídeo foi produzido pela TV Cifras. Muito bacana. Curtimos muito. A gente já colocou esse videozinho junto a outros também aqui no nosso programa. Tem mais ou menos um mês para você que está em casa conferir. Fizemos também uma notinha lá no Diário de Petrópolis no domingo. E hoje a Lala aqui conversando com a gente mais uma vez. Veio conversar com a gente em 2012 no Saber Viver, logo um pouquinho da nossa estreia, assim, um pouquinho depois, uns 2, 3 meses depois da nossa estreia, sobre a Jornada Mundial da Juventude, onde ela cantou. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre a vida da Larissa Viana. Não é isso, Lala? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, Lala. Agarrou aqui, Agarrou. detalhe. Lala, conta um pouquinho pra gente como é ter começado tão cedo, porque você canta desde muito cedo, né? Como é ter começado assim tão cedo nessa carreira maravilhosa? Foi natural, né? Um processo natural. Eu caminhei naturalmente para música e aí as coisas foram acontecendo, né? Na verdade, as pessoas me perguntam: nossa, mas você é tão novinha, né? Já participando dessas coisas com pessoas já consagradas. Mas, na verdade, é providência mesmo de Deus, né? Eu costumo falar que é providência de Deus, porque foi natural o caminho, assim. E é bacana, a naturalidade faz com que você leve isso na sua vida desde muito cedo, de uma forma espontânea, né? Porque não deve ser fácil. Você já deve ter feito ensaios em épocas de prova, em épocas de escola. E como foi conciliar isso tudo? É difícil, é muito difícil. Qual é a minha câmera? Essa aqui? A câmera é essa daqui. Só para poder olhar. Foi difícil, porque o colégio puxava muito e eu estudei música desde os 9 anos de idade. Faz 10 anos que eu estudo. E é puxado. Eu sou formada pelo Conservatório Brasileiro de Música. E foi até engraçado, porque quando eu tive com a Ziza pela primeira vez, que foi quando ela me conheceu e quis me levar para a Jornada Mundial da Juventude, eu estava saindo do colégio. E aí eu cheguei lá no teatro de uniforme, ela olhou assim e falou: gente, essa menininha vai vir cantar. E aí quando ela me viu cantando, ela falou: meu Deus. Aí foi aí que surgiu, então, o convite para ir para a Jornada. Mas, quer dizer, sempre realmente essa coisa mesmo, de intercalando do colégio. Eu saía do colégio, ia para o ensaio, saía do ensaio tarde, ia para casa, estudava o resto que eu tinha para o dia seguinte. E até hoje, né? Só que agora eu trabalho com música, então o meu cronograma está todo voltado para isso. Então tá um pouco mais tranquilo. É, diferente. Agora a dedicação é integral, né, Lala? Integral. Agora você pode fazer isso. Terminou os estudos, né? Agora vamos estudar só música, né? Sim. Bacana. E qual a importância da família nisso? Porque eu acredito que seja fundamental, né? A família ali do seu lado, te acompanhando, te ajudando, fazendo parte de todo esse contexto. Acredito que se não houvesse o apoio da sua família, você nem conseguiria ter chegado até onde você está chegando, e acredito que é só um começo também. Com certeza. Lá em casa a gente tem uma realidade muito, muito abençoada, assim. Nós somos muito amigos, muito mesmo. Aquela mesa ali tem muita história para contar, a mesa da sala. A gente senta e discute tudo ali em família, sabe? E todos os passos que nós vamos dar são decididos juntos e em Deus. A gente reza. E como é importante isso, sabe? O apoio deles justamente pela minha idade, né? Por eu ser tão nova e ter tanto já fazer, iniciando, né, um caminho que é um caminho difícil, né? Então, e eles me apoiam, então sempre junto comigo, sabe? E às vezes, assim, aquele desânimo: nossa, tá difícil, não sei se é isso. Não, é isso mesmo, vamos embora, a gente tá junto, o que precisa, sabe? É outra história, assim, é meio caminho andado, sabe? Por isso que eu falo que a minha parte é muito pequena nessa história toda. Porque as pessoas que estão à minha volta, que Deus colocou, as providências de Deus em cada detalhe, são mais do que meio caminho andado. A minha parte é só cantar mesmo. E como foi cantar na Jornada Mundial da Juventude? Eu imagino assim, por mais que seja algo que você tenha uma ligação espiritual e que você fez para Deus, é inevitável aquela sensação assim de: meu Deus, é muita gente me olhando, aquela timidez, um pouco de nervosismo. Como foi lidar com essa emoção humana em meio a uma situação espiritual, que você estava ali cantando num momento muito importante para a Igreja Católica, dentro do simbolismo da Igreja Católica? Então, como foi para você
o lado humano, o lado de... Ai, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou sair correndo, sabe? Aquelas sensações, assim, de segundos que a gente tem. Como foi? Foi muito engraçado, porque eu não tinha noção do que eu estava indo fazer. Na verdade, assim, eu estava saindo de casa, estava achando tudo legal, assim, diferente. E eu sou bem relapsa com relação a essas coisas, assim, de... Ai, vai aparecer, não sei aonde. Ou de programar, né? De falar, não, vai acontecer assim, 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 né? Eu viajo, assim, realmente eu viajo nessas coisas. E eu tava indo, assim, como algo bem natural, bem tranquilo. Tô indo lá, vou cantar, vou fazer o que eu tô acostumada a fazer, assim, sabe? Na minha cabeça, assim, era, vou lá cantar. Eu não tinha noção, assim. Aí, quando eu cheguei lá na primeira missa, eu falei, gente, que lindo isso aqui, assim. Mas, sabe, eu só fui entender realmente o que estava acontecendo bem depois mesmo. Assim, pra você ter noção, eu fui na Rua Teresa, eu olhei uma roupa, falei, acho que eu vou com essa. Eu fui com, assim, pessoal comprando várias roupas e tal. Eu fui com as roupas que eu tinha em casa, quer dizer, porque aquilo que eu tinha em mente não era justamente isso de eu vou cantar para várias pessoas e as pessoas vão me conhecer. Não, eu estava indo cantar para o meu amigo. Sabe? É a mesma pessoa que eu canto aqui em Cascatinha ou em qualquer outro lugar, que eu canto em casa quando eu rezo. Era pro meu amigo, assim. Então eu estava me sentindo em casa. E quando eu cheguei lá, foi essa sensação. Eu estava em casa. A multidão não te deu um friozinho na barriga? Engraçado, não. Na verdade, estava muito, então, sintonizada e você não sentiu essa pressão, né? Porque é uma pressão, aquela coisa de ter uma porção de gente ali e tudo mais, né? Exatamente. Depois, quando eu assisti o vídeo do Panis Angélicos, que foi a primeira música, né, da missa de abertura, que eu assisti, eu estava vendo um monte de bandeira de vários lugares e aquela multidão de pessoas ali. Eu falei, eu não tinha noção realmente do que estava acontecendo ali. Da responsa, né? Da responsa que estava ali. Eu não tinha noção. Realmente, eu estava tranquila, assim, como se estivesse aqui em Cascatinha cantando na missa. E é interessante, a Lala, ela tem a gente veio até conversando, nós viemos juntas hoje para o programa, ela mora pertinho da minha casa, eu tenho esse privilégio de ter essa pessoa como vizinha. E a Lala, eu estava falando com ela que a voz dela, a gente conhece aí várias pessoas com uma voz maravilhosa, com uma voz muito bonita, mas a voz dela passa um sentimento. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Eu acho que quando o cantor, principalmente quando é um cantor religioso, ligado à fé, ligado à religiosidade, ligado justamente a esse entrosamento com Deus, porque quando você chega no momento do louvor, é um momento que as pessoas realmente têm essa... Digamos que esse desprendimento e elas passam a ter uma sintonia maior com o que está acontecendo além desse mundo que a gente vive, isso independente, né? A gente está falando aqui da Igreja Católica, mas isso acontece também na Igreja Evangélica, em outras religiões. O louvor ele tem essa coisa de desprender a gente um pouquinho. Então, quando ele te passa sentimento na voz, eu acho que isso auxilia também muitas pessoas, né? A arte, toda a arte, ela vem de Deus, ela brota do coração de Deus. Tanto é que quando tem pessoas assim que veem um quadro e choram. Por quê? Porque a arte ela tem essa coisa de tocar a alma, porque vem de Deus. Então, naturalmente, tanto é que você falou, as pessoas cantam e naturalmente a gente se sente atraído por aquilo. Aquilo, de alguma forma, você... Nossa, aquilo toca você. E a verdade é que quando você... A arte já é uma coisa que vem de Deus, mas quando você está em Deus, você está conectado com essa atmosfera da caridade, do amor, está em Deus, no sentido mais amplo que essa palavra, mais profundo que essa palavra pode ter. E aqui eu digo assim, em qualquer religião, e até se você não tem religião, mas se você tem bons pensamentos, se você pratica a caridade é o amor, e Deus é amor. Então, sinto em te dizer, se você acredita que não acredita em Deus, se você pratica o amor, você está praticando Deus. Você está praticando Deus no seu dia a dia. Verdade. E é isso. Então, quando você tem isso, você pratica isso na sua vida, é diferente. Além de ser a arte que vem de Deus, você transmite o próprio Deus para as pessoas. E essa é a nossa missão, né? Essa é a minha missão em específico. E eu fico muito realizada quando eu faço isso. É o que mais me realiza. Bacana.
Lala, vou te fazer uma rapidinha. Eu vou falar uma palavra, você fala o que vier no teu coração. Pode resumir numa frase ou numa palavra que vier à sua mente. Vamos lá. Carreira. Música. Mãe. Amor. Felicidade. Deus. Paz. Família. Religião. Catolicismo. Fé. Amor. E para você, o que é saber viver? Saber viver é olhar as coisas e olhar as pessoas além do que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. É olhar além, olhar sempre além e perceber que sempre existe um meio de ser melhor, de fazer melhor. E isso impulsiona a gente a ser pessoas mais completas, mais felizes, no sentido mais profundo dessa palavra. Perfeito, queria te agradecer aqui mais uma vez, nos dando essa honra de estar com a gente, de começar o nosso dia aqui com essa menina abençoada, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Mas não esse sucesso material, mas como a gente falou no início do programa, ter uma vida de significado, né? Você colocar um significado na sua vida e olhar para trás quando você chegar lá aos seus 60, 70 e falar assim, poxa, realizei minha missão. Estou satisfeita, estou feliz, não é isso? Exatamente, é isso. Obrigada, Lala. É um prazer, é todo meu. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10. E hoje, no quadro de Bem com a Idade, com o Heraldo Bittencourt, a gente vai conversar aqui um pouquinho em relação a essa temática. A gente vai falar sobre esses rótulos que a gente vai criando aí durante a nossa caminhada, às vezes criados pela nossa sociedade, às vezes não, quase sempre, né? A gente observa aí que a nossa sociedade ela impõe alguns rótulos, não somente físicos, mas também rótulos na nossa personalidade, de como a gente deve agir, de qual é a nossa maneira
maneira em se portar em determinadas situações. E, na verdade, somos pessoas diferentes e precisamos compreender isso. A gente precisa respeitar essa individualidade, até para a gente chegar naquele ponto que a gente começou a falar o programa, para a gente conseguir chegar aí aos 50, 60, 70 anos e ter um significado na nossa vida. Se a gente não deixar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, essa sintonia toda, o nosso físico também, como a gente vai falar daqui um pouquinho sobre a questão da alimentação, se a gente não deixar isso tudo entrar em sintonia na nossa vida, para que a gente seja quem realmente a gente é, para que a gente se aceite em primeiro lugar, não é verdade? Porque acho que é o primeiro passo para a gente conseguir ter as nossas atitudes sem se importar com o que os outros vão pensar ou o que vão falar. Então, para que a gente saia realmente desse ciclo de rótulos, porque essa coisa de rótulo não está com nada, isso aí está em off, não tá bacana não. E a gente vai abordar um pouquinho esse tema, vai conversar um pouquinho sobre isso com o Heraldo Bittencourt, né? Isso, Heraldo, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia a você de casa, né? Mais uma terça-feira aqui, como a Carol falou no início, frio, porém sol. Né? É verdade. Já até vou mandar um beijo para a Paula e para a mãe dela. Ela tá falando comigo agora há pouco ali no celular que ela tá lutando contra o soneca lá para ver o programa, porque é difícil acordar de manhã. É verdade, é bem difícil pra complicado. caramba, mas a gente tá aqui, tá feliz de mais uma terça-feira poder estar falando sobre uns temas assim importantes de um modo geral, mas que ligam também à terceira idade, e essa questão dos rótulos, né? Isso é muito importante ser pensado, porque a gente vive em um momento de muita aparência, de muita superficialidade, às vezes, porque as pessoas, às vezes, estão mais preocupadas com o ter do que o ser, né? E aí, quando a gente rotula, no fundo, é um movimento natural de tentar classificar uma situação. A gente tem muito medo do desconhecido. E quando a gente rotula, no fundo, a gente domina aquela situação, porque o rótulo veio da gente, não é da pessoa ou de uma situação. Aquele rótulo veio da gente, então, no fundo, a gente tenta se adequar àquilo que a gente impôs. Só que aquele que rotula, que ele classifica desse jeito, acaba limitando. E aí, se a gente parte daquele princípio que a gente sempre fala aqui no quadro, né, que toda pessoa é um universo, independente da sua idade, independente do momento que ela está vivendo, mas ela é um universo, independente do que está acontecendo naquele momento, se ela está em alta, se não importa, ela é um universo. Quando a gente coloca um rótulo, no fundo, a gente fechou essa pessoa, esse universo. A gente só está vendo um aspecto muito pequeno. E é muito fácil frustrar quando a gente coloca um rótulo com o próprio rótulo. Porque você cria uma expectativa, você acaba colocando essa limitação e você só cobra dessa limitação. Você não permite que a pessoa te surpreenda, que ela seja diferente daquela situação. Em relação à terceira idade, isso é muito comum, né? A gente cai sempre do estereótipo de colocar a terceira idade, o idoso, como uma pessoa já cansada, uma pessoa para o fim da vida, uma pessoa triste, ou uma pessoa desanimada, ou então o velho turrão, brigão. Isso limita muito a pessoa. E a própria pessoa que ouve esse rótulo se sente triste, né? Porque, para falar a verdade, como é que ela tira isso, a não ser que ela ultrapasse o limite? Mas, às vezes, ela não tem a possibilidade, o tempo, nem o espaço para fazer essa situação, porque ela está preocupada com outras situações. Então, às vezes, é importante pensar nisso, né? Cada vez que a gente coloca um rótulo, também está limitando uma pessoa. E, como você disse, o rótulo, às vezes, ele vem para manchar a imagem de uma pessoa, né? Às vezes, é uma tentativa até de inferiorizar. É o princípio do preconceito, né? Você parte daí para limitar essa pessoa, colocar o preconceito, e, a partir de então, você não se compromete de forma alguma em superar essa situação. E a pessoa que recebe isso fica triste, fica mal. Mesmo que, às vezes, esse rótulo pareça ser um rótulo positivo, como, por exemplo, um cargo. Uma pessoa que tem um cargo, ela recebeu, bom, ele faz isso, ele pode fazer isso. Mas será que é só isso? Será que é só isso, né? Como a Lala estava aqui agora, falando um pouco sobre o que está acontecendo na vida dela. Se eu disser que ela lá é só o que ela está cantando, é muito pequeno. Certo? Tem muita coisa por trás, né? Eu conheço desde bebezinha, né? Pequenininha, porque a gente se conhece há muito tempo. Sei que tem toda essa estrutura familiar, tem toda a história, tem a parte da música, mas tem todo um universo que as outras dimensões são contempladas. Então, se eu disser simplesmente o que ela é aquilo que ela estava cantando ali, ela é aquele momento de cantar somente. Parece ser pequeno. Parece que existe. Então a gente tem que pensar nessa situação do rótulo, quando a gente acaba tentando colocar uma coisa boa, mas a gente faz também o contrário, o movimento contrário, a gente diminui essa pessoa. Então é importante pensar isso em relação à terceira idade, porque quer desanimar uma pessoa é limitá-la. Tá certo? É dizer que ela é menos do que ela é.
Isso acontece muito na terceira idade. E às vezes esses rótulos, uma vez eu ouvi de uma pessoa muito sábia dizendo para mim, né? Às vezes esses rótulos são como você passar a mão na lama para sujar uma pessoa. Mas quando você passa a mão na lama para sujar a pessoa, o primeiro a ficar sujo é você. Tá certo? Você colocou aquele rótulo, mas a primeira coisa, você mesmo se inferiorizou em relação ao que você pode ver do universo da outra pessoa. Toma cuidado com essa situação, pensar que o teu vovozinho que está aí em casa agora, ele não é só o vovozinho para cumprir uma etapa de final do ano, te dar um presente, aquele carinho que as pessoas dão uma atençãozinha nos momentos mais sensíveis de Natal e de Páscoa e depois vão embora, deixa para lá. Sabe? Existe coisa a mais, existe algo a mais, existe uma história por trás que tem que ser respeitada além disso. Lá no lar, eu já até citei aqui, tem um senhor, o senhor Wilson, que ele era de uma alta patente do exército, bem alta mesmo, assim. E hoje a gente vê uma dimensão diferente dele. E deve ser um contraste, às vezes, até para ele, porque, no fundo, ele teve que se apegar a essa patente, que é esse rótulo social, né? Ele teve que se apegar a isso. Mas parece que até o filho dele, um dia relatando isso para a gente, numa revista, dizia, né? Meu pai é tão natural aqui, porque lá ele não é tudo que ele era da patente do exército. Lá ele é o seu Wilson, que na hora da festinha tá dançando, que tá brincando com a gente, que às vezes não tá falando, mas o sorriso, brincando, né? Tá lá de pé, tá dançando. Isso é importante. Parece que há uma extensão da vida dele além, porque ele conseguiu se desprender. E olha que é um rótulo pesado, porque é uma definição social. É uma marca forte na história de vida dele, né? Muito forte. Definiu o planejamento da vida dele, definiu, de uma certa forma, a conduta dele, portanto, a moral dentro daquele trabalho que ele exerceu. Mas para a gente mesmo poder entender que não era só aquilo. Ele mesmo, determinado naquela situação, conseguiu ultrapassar esse limite. Eu acho que hoje é importante pensar nesse sentido, né? Ficar essa ideia de que nós somos o universo, nós somos muito além disso, e tomar cuidado com os rótulos que nós mesmos colocamos em nós, porque às vezes a gente só procura isso, né? Às vezes o currículo é mais importante do que a essência. Né? O que eu sou? É o negócio da carteirada hoje em dia, né? Você sabe quem eu sou? Cara, às vezes você nem mesmo não sabe quem você é. Entendeu? Verdade. Quem eu sou? Eu sou isso, eu sou policial, eu sou isso, eu posso fazer. Mas espera aí. Será que é só isso? Você mesmo está dizendo que você assume uma função que você rotulou. Será que você não se permite ir além disso? Então, tem que tomar cuidado com os rótulos que a gente coloca na gente também, né? Às vezes a gente está achando que está evoluindo com isso, quando, para falar a verdade, a gente está regredindo, né? Está parando, está limitando a gente, né? É verdade, muito interessante a maneira que você abordou essa questão dos rótulos. Isso acontece, isso é muito comum. Às vezes a pessoa ela tem uma posição social por conta de um trabalho, por conta de uma carreira, algo assim. E aí ela se impossibilita até de outras coisas, porque ela fala assim, não, eu não posso tal coisa, eu não posso... Como se ela tivesse que estar dentro de um padrão, que é através desse rótulo, né? E ela tem que se moldar dentro daquilo. Então ela acaba se limitando em várias outras coisas. Será que além daquela carreira, daquela profissão, ela também não pode ser alguma outra coisa, né? Talvez até muito mais importante, com muito mais significado, do que a própria escolha profissional, do que ela é para a sociedade, porque na verdade eu acho que acaba acontecendo isso, as pessoas elas vão se limitando por conta da sociedade que elas vivem, elas querem passar às vezes uma imagem, porque elas não podem escandalizar ou deixar ninguém frustrado, ou ninguém pode achar que ela está errada ou certa, ou ninguém pode discordar, que a pessoa não vai conseguir conviver com aquela coisa de outras discordar. Não é ser polêmico não é isso, Heraldo, não é que você tem que ser polêmico, que você tem que ser ter uma verdade completamente diferente da de todos para ser a pessoa que cria polêmica, não é isso. Mas você tem que ter a sua opinião, a sua maneira de ser. Até, de repente, ser uma pessoa mais passiva, mais compreensiva, pode ser também, porque não um traço de personalidade, mas a pessoa tem que se assumir, né, Heraldo? Isso é legal que você falou, do traço da personalidade, assim, né? É claro que a gente tem que ter a responsabilidade de saber que em alguns momentos, em alguns locais, a gente tem a responsabilidade daquele momento que você tem que assumir e que você tem que se vestir daquela situação. Mas a personalidade, ela vai sendo formada no tempo. É aquele momento que você assume. Por exemplo, quando eu estou dando aula lá, eu sou professor, nesse momento eu sou professor.
Quando eu estou com meus sobrinhos, eu sou o tio. Então eu não vou colocar as crianças lá, abre o livro aí e vou te dar aula. Não é assim, né? Acho que a gente poderia até fazer brincando, mas acho que não precisa nesse momento. Quando eu estou com meus pais, eu sou filho. Então, a cada momento você assume uma situação. Não perder essa grandiosidade. E ser responsável no momento que você está vivendo aquilo. Para evitar mesmo o rótulo, para evitar que você seja só aquilo, ser responsável naquilo. Para perceber que em outro momento você tem a capacidade de ultrapassar o limite daquilo que você fez anteriormente. Então você pode sim, de repente você está trabalhando numa empresa, ser a pessoa mais responsável dentro daquele cargo. Saiu dali, você está em casa, não leva trabalho para a tua família, porque naquele momento você vai ser o pai de família, você vai ser o responsável, a mãe de família, você não vai ser aquele funcionário que estava trabalhando, que tem todas aquelas responsabilidades. Seria pesado demais para a pessoa. E esse é um traço da personalidade. Pensar nesse sentido deixa a gente mais tranquilo em saber que em alguns momentos você assume posturas. Mas se rotular, mais uma vez, fica a ideia aqui, rotular é limitar, né? É verdade, sem dúvida. Então, é uma dica bem bacana para a gente pensar no nosso amanhã, né, Heraldo? Que eu acredito que, na verdade, a gente fala aqui das questões da terceira idade, mas qualquer questão da terceira idade, ela afeta aí desde a infância a tua vida toda. Porque a terceira idade, se Deus quiser, a gente sempre fala isso, né? Se Deus quiser, chegaremos lá. Chegaremos aí na maturidade, chegaremos aos 80, aos 90, quem sabe até aos 100 anos. Mas que a gente tenha essa questão do significado, que a gente saiba quem realmente a gente é, o que a gente representou, o que a gente deixou. Acho muito bacana isso, a gente ter essa consciência do que nós podemos deixar para os outros, além de uma carreira, além de rótulos, além de tudo aquilo que a sociedade impõe, porque a gente vive aí dentro de uma sociedade que existem modismos, existem regras, existem, digamos que, personalidades, estereótipos de personalidades que as pessoas admiram, que as pessoas gostam. Então, que a gente esteja além disso tudo e que possamos assumir quem de fato somos, não é isso, Heraldo? É isso aí, correto. Muito bom, Carol. Conclusão sempre nessa sintonia boa aqui das ideias, né? Bacana. E o Heraldo, eu falo assim, Heraldo, hoje a gente tem 3 pautas aqui, como vai ser, né? Porque eu e o Heraldo, se deixar, a gente fala aqui 2, 3 programas. Dá pra gravar um dia, uma semana, fazer né? Dá pra gravar e já tô pensando em pegar essas pautas nossas aqui, transformar tudo em artigo e já oferecer legal. O livro, porque bacana. Tem bastante assunto. Que rende, né? Com certeza, rende bastante. Obrigada, Heraldo, mais uma semana e até a próxima semana. Eu te agradeço, Carol, agradeço a todos que estão em casa, que sempre acolhe a gente, que se identifica com a situação. Um beijão pro pessoal lá do lar, né? Sempre acompanhando as pessoas que a gente às vezes nem conhece também, né? Verdade. E até a próxima semana. Com certeza. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos.
uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo e eu estou recebendo aqui a nutricionista Luana Brick, que vai falar com a gente um pouquinho sobre os alimentos do inverno, essa estação aí onde a gente fica com vontade de comer coisas que engordam, comer coisas calóricas, chocolate, muita coisa, pãozinho de queijo. Ontem a Cristiane Michelin fez uma covardia, até contei aqui para a Luana, falei da receita que ela postou, nem sei como é que é aquilo, eu sei que é um pão de queijo, que ele derrete, sai tipo um requeijãozinho dele, por baixo um chocolate. Eu falei, meu Deus do céu, se eu comer um negócio desse, gente. Primeiro que eu não vou conseguir parar de comer, né? Mas vamos lá. É isso, Luana, bom dia. Em relação a essa questão da alimentação do inverno, a gente fica um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais... essa vontade aí de comer coisas calóricas? Com certeza, Carol. No frio a gente tem mais necessidade de comer, mas por quê? A gente tem uma falsa sensação. No verão a gente elimina o que está sobrando, né? Então a gente sua mais e acha que está gastando mais energia. E no inverno a gente tem que manter equilibrado, né, a temperatura. Então a gente realmente tem uma necessidade de comer mais, a gente sente mais fome. O problema é que a gente sente fome de comer as coisas que dão energia mais rápidas. Então os carboidratos, como você falou, o pãozinho de queijo, né, o chocolate, todas essas coisas delícias, né, são as primeiras coisas que a gente se atenta a comer. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, a gente pensa logo no inverno, a gente pensa em chocolate quente, igual você falou, né? Uma sopinha, um chazinho. E essas coisas vão bem. A gente só tem que ter um equilíbrio para não exagerar realmente na quantidade, na qualidade, né? Tudo com um meio termo. O pão de queijo e o chocolate já ia ficar demais. Já não dá, já é muito, né? Na verdade, a gente acaba cometendo alguns exageros que a gente vai sentir no verão, né? Vai pagar essa conta lá no verão, né? Os quilinhos a mais vão aparecer depois. Mas, assim, com equilíbrio, eu acho que tudo dá certo. Uma sopinha, tem várias sopinhas de detox hoje em dia, né? Tem sopas que a gente está acostumado a comer sopinhas de legumes. A gente só não pode exagerar nas torradinhas, nos acompanhamentos, né? E até mesmo na preparação, colocar linguiça, né? Que a gente, né? No inverno tem muitos caldos, né? Então, na parte calórica, a gente só tem que se atentar um pouco, porque eles tendem a colocar linguiça, bacon, né? E aí vai aumentar um pouco esse valor calórico. Mas as sopas são super altas do inverno. Eu acho super legal aderir às sopinhas. Ai, mas tem que ser sopa natural, né, Lu? Porque às vezes a pessoa faz aquela sopinha de pacotinho, aquilo é imensamente... Verdade. Aquilo tem muito sódio, né? Verdade, bom que você comentou, né? As sopas, ideal é a gente fazer com os legumes in natura, né? Vai ter muito, muito melhor valor calórico, né? E também, as sopinhas prontas, elas vão ter mais sódio, igual você falou, vão ter conservantes, são industrializadas, então, assim, não tende a ofertar calorias boas pra gente, né? Perde muitas vitaminas, então, assim, o ideal é a gente fazer a sopa in natura mesmo, pegar os legumes, fazer igual a vovó faz, a mamãe, né? E colocar lá um sopão, né? Cenoura, chuchu, esses legumes que a gente tem que são fáceis de fazer. E é super nutritivo, né? Super nutritivo. E alimenta, né? Você tomar uma sopa à noite, assim, vai te dar uma sensação de saciedade bem legal. E fica bem quentinho, bem porque quentinho. A sopa já é a temperatura mais também, elevada. Né? E super benefícios. Tudo de bom. Com certeza. E o tal do chocolate, Luana? Como lidar com essa vontade louca de comer chocolate? Pois é, a gente pode comer o chocolate, né? A gente só tem que se atentar ao que vai comer, né? Por exemplo, igual você falou, aquele fondue com chocolate lá e o pão de queijo é muita coisa. Mas a gente tomar um chocolate quente, né? Coloca um leite desnatado, dá uma relevada na quantidade do chocolate, dá para fazer. Porque não pode fazer todo dia, porque não é o ideal. Mas de vez em quando é permitido, né? A gente tem que abrir uma brechinha de vez em quando. Eu tenho que começar a gostar do chocolate meio amargo, porque eu não gosto. Que você sempre fala pra gente que é o ideal, né? Pois é, o meio amargo, né? O amargo para quem gosta, realmente. Mas o meio amargo já tá em termo, né? O chocolate 70%. O melhor, né? A gente vai adaptando ao gosto. O leite a gente deixa um pouquinho de lado.
E a gente acaba no inverno também praticando menos atividade física por conta do frio, né? Pois é. Tem pessoas que são atletas aí gostam, realmente saem. Eu vejo pessoas, inclusive, quando eu estou vindo para o trabalho, eu vejo pessoas passando, caminhando, correndo, como se fosse aí no auge do verão. Inclusive, algumas pessoas dizem que preferem realmente fazer atividade no inverno por conta de não se sentirem assim tão mal, né, devido ao calor. O calor dá uma quedazinha de pressão e tudo mais. Mas a grande parte, a grande maioria, se exercita mais no verão e se preocupa também com os quilinhos a mais no verão. Porque no inverno a gente põe um monte de casaco, ninguém repara as gordurinhas extras, né? É verdade, mas assim, se a gente for pensar no intuito de perder peso, a gente praticar atividade física no inverno é melhor para perder peso do que no verão. Porque é aquilo que eu estava te falando, é a falsa sensação que no verão a gente tende a achar que perde mais calorias, porque a gente está suando mais, está perdendo, mas não está. A gente só está eliminando coisas que estão sobrando. Né? E no inverno, quando a gente pratica muita atividade física, a gente está gastando mais, então, teoricamente, a gente tende a perder mais peso. Então, é super legal quem quiser praticar atividade no inverno, com o intuito de aproveitar para perder peso, né, na reeducação alimentar. E aí, no verão, ter só benefícios, eu acho super em alta. E é muito legal. Dá mais preguiça, realmente, porque, né, a sensação térmica é mais friozinho, né? A gente, para equilibrar essa temperatura corporal, é mais difícil. Então, assim, as pessoas tendem a ter mais preguiça, mas se o objetivo principal for a perda de peso, é super aconselhável fazer atividade no inverno para perder esse peso mais rapidinho. Bacana e importante mesmo para que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida. A gente não fala que quando a gente fala de gordurinha, de peso extra e tudo mais, a gente fala também na questão, a gente fala brincando, mas a gente fala na questão principalmente da saúde, né? Da questão do colesterol, do triglicerídeo. A gente precisa sempre estar antenado nisso. A gente não pode deixar relaxar para que a nossa saúde não venha a ser prejudicada, né, Luana? Com certeza. A gente sempre brinca aqui nesse sentido de perder peso, né, da reeducação alimentar, se sentir bem, né, de aparência, mas a gente também tem que levar em conta a saúde, que é o foco principal, né? Você só se sentir bem é importante, claro, mas você tem que visar essa parte da saúde também, né? Há muitas doenças relacionadas à alimentação e a gente tem que se atentar. Então, fazer uma reeducação alimentar é importante por todo esse sentido, né? Manter a qualidade de saúde, mente, beleza, estética, né? Tudo junto. Então, no inverno, tanto no verão, a gente tem que se atentar à saúde, né? Se manter bem. Eu acho que é isso que é importante. A gente estar bem consigo mesmo e isso refletir na nossa saúde, no nosso bem-estar. Com certeza. Então, além das sopas, os chás também são uma dica. Os chazinhos são super em altas, né? Então, assim, tem vários chás detox, os chás claros que a gente deve preferir, porque os chás escuros, né? Chá mate, chá verde, são todos ricos em cafeínas. Então, assim, para quem tem hipertensão, é bom evitar, né? Porque acelera e estimula mais os batimentos cardíacos. Então, a gente tem que dar uma atentada para quem tem hipertensão. Quem não tem, pode tomar. Mas, assim, o ideal é que a gente tome chazinho claro, né? Camomila, hortelã, todos esses chazinhos que são mais tranquilinhos, né? Para a gente ficar bem, manter a temperatura adequada. E, assim, apostar em bastante sopas naturais, né? Sopas que a gente faz com alimentos in naturas. Caldinhos também, a gente pode apostar. As frutas estão sempre em alta, inverno, verão, não importa, né? E é isso. E beber bastante água, porque a gente esquece. No inverno, as pessoas esquecem de beber bastante água. Então, para se hidratar e manter a temperatura corporal, é legal também beber bastante água, né? Independente de sentir menos sede, é isso que as pessoas relatam, né? Que sentem menos sede, mas a gente tem que manter a temperatura boa e tem que beber bastante água também, se hidratar. Obrigada, Luana. Queria te agradecer mais uma vez aqui com a gente. É muito bom estar aqui e até a próxima. Até a próxima. E agora a gente vai para um rápido comercial. Já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489.
se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10. E quero mandar um super abraço para a loja que me veste, que é a loja Cappuccino, que fica lá na Rua Tereza, Galeria 104, loja 9, com lindos looks. Hoje a gente está com uma blusa aqui bem bacana, tem até um detalhezinho aqui nas costas, bem legal. Vou postar lá no Facebook para você que está em casa conferir. E também com uma calça social, calça azulzinha aqui, básica, para você usar com vários looks, de repente camisa de tecido, uma blusinha de tricô também. E os nossos calçados, lá da loja Branca Zen, já é outra loja, que fica lá no Shopping Santo Antônio, loja 7. Também acessórios, nosso reloginho aqui hoje. A Dani vai mostrar para o pessoal que está em casa. Foi. Lá na Branca Zen você encontra calçados e acessórios também, para você curtir aí essa estação maravilhosa que é o inverno. É maravilhoso para a gente se vestir, mas é um frio danado, gente. Eu estou aqui com a camisetinha, já vou colocar o casaco quando eu sair do programa, porque lá fora deve estar um frio danado. Aqui dentro é quentinho, no estúdio é bem quentinho. Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, te desejar um excelente dia, uma excelente terça-feira, e amanhã, se Deus quiser, a gente volta ao vivo, tá bom? Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.